Tem gente que entra para a política e tem um desespero, eu não posso perder. Eu não estou preocupado com isso, eu estou preocupado em prestar um bom serviço. A lei não vem para regular o que a Kátia pode falar. A Kátia pode falar o que ela quiser. A Kátia não pode se esconder numa conta falsa. A Kátia não pode usar robôs para disseminar aquela opinião dela, sem que o cidadão tenha conhecimento. Então, se eu quero que o cidadão seja atendido, se eu quero uma nova ponte Aracaju Barra, eu tenho que compreender que eu preciso ajudar o governo de Fábio Intidieri para que ela aconteça. Nem Ricardo nem Sheila tiveram a capacidade de apresentar uma proposta. A gente está falando que o cidadão do povo, em Brejo Grande, apresenta proposta. Os 2 vereadores da capital não tiveram competência para fazer isso. A cada ciclo de eleição, você vai ter que reconstruir e avaliar. E a gente tem sempre que respeitar muito a opinião do eleitor. São diferentes momentos. Sergipe é um estado que tem mais gente cadastrada no Bolsa do que com carteira assinada. Então, o político quer chegar dizendo, eu estou trazendo, eu estou dando, eu estou fazendo. O processo que a gente faz é inverso. É explicar para a pessoa, o dinheiro é seu. A política não deve ser a dos velhos cardeais a vida inteira. A sociedade precisa ser melhor representada. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar a Casa de Sopapo, seu podcast de política e sobre política. Eu sou Kátia Santana e neste episódio nós vamos conversar com o senador Alessandro Vieira. Lembrando que o podcast é uma realização da Sede Comunicação Estratégica, sua empresa de assessoria e media training e, claro, com o apoio da Link Rádio Web. O senador Alessandro Vieira é delegado de polícia, licenciado, claro, há mais de 20 anos. Foi eleito em 2018 para o Senado da República com mais de 470 mil votos. Alessandro foi relator do auxílio emergencial durante a pandemia da Covid-19 e teve atuação de destaque na Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid no Senado, que investigou supostos erros e irregularidades do governo à época, Jair Bolsonaro, do PL. Além disso, Alessandro é coordenador da Bancada Federal de Sergipe, no Congresso Nacional. Claro que esse é um resumíssimo do currículo de Alessandro, sobretudo na participação dele no Congresso Nacional, que tem feito muitos sucessos. Inclusive, na pandemia, foi o cara de destaque lá na CPI, pela sua forma, inclusive, de questionar os acusados ou investigados em todo um processo aí. Alessandro Vieira, muito prazer recebê-lo aqui. Essa entrevista estava, assim, há um tempão sendo esperada, né? Mas que bom que ela acontece hoje. Isso, é um prazer estar aqui, Kátia, e realmente tem muito tempo que a gente está devendo essa entrevista. Queria saber o seguinte, onde é que termina, polícia nunca termina, polícia é igual a jornalista, você é polícia a vida toda, jornalista a vida toda, né? Mas onde é que começa o desejo de ser político? Foi naquela operação lá atrás, que você, a Daniele Garcia e outros delegados envolvidos acabaram por ganhar notoriedade, não só pela investigação, mas pela decisão do então governador Jackson Barreto de reprimi-los de alguma forma, né? Ao puni-los por ter colocado a público esquemas um tanto escusos. Foi aí que começou a decisão pela política? Eu nunca tive vontade de ser político, nunca tive militância política, mas esse acúmulo de fatos ao longo da carreira como delegado mostrou que, dentro da técnica, né, na função de delegado, eu fiz tudo o que podia se fazer. A gente esgotou o limite. E essa operação, é uma sequência de operações, na verdade, que você refere, consolida isso. Né? Você chega num limite em que a política se impõe e você não consegue fazer justiça, você não consegue avançar. O governador da época, Jackson Barreto, me exonerou da Delegacia Geral por conta de ter chegado onde chegou, e ficou claro que era preciso disputar e ocupar esse espaço também, para fazer as mudanças que eu acho que o Brasil precisa, que o Sergipe precisa. Me parece que foi uma escolha que deu certo. O Sergipano abraçou, a gente vem fazendo um trabalho muito forte no Senado para justificar essa confiança, para devolver essa confiança e para mostrar que mais gente pode fazer esse caminho. A política não deve ser a dos velhos cardeais a vida inteira. A sociedade precisa ser melhor representada. Alessandro, quando a gente vê, às vezes, alguns comentários nas suas próprias redes sociais, há críticas à sua forma de fazer política. E eu acho muito curioso que uma das críticas é: Alessandro não dá um riso para ninguém. Como se sorrir fosse fundamental na vida para se fazer a coisa com ética, com decência. Né? Como é que você recebe isso? E a minha pergunta dentro disso é: a população sergipana está satisfeita? Tem dado esse feedback da sua atuação no Senado Federal? O feedback é muito positivo. Quando a gente chega na política, a gente chega sem padrinho, sem história de política, sem fazer essa coisa tão comum aqui, especialmente no Nordeste, da politicagem mais baixa. Da compra de votos. Compra de votos, simulação de simpatia para tentar agradar públicos. É muito diferente. E isso gera um choque. Ao mesmo tempo que leva um choque, cria um temor naquela política mais enraizada, que não quer perder seus espaços. Então, os ataques são naturais, ele recebe sempre com muito respeito.
A gente sempre reavalia se tem alguma coisa para mudar. Você, como jornalista, acompanha meu trabalho como delegado a vida inteira. Sim. Então, nunca teve antipatia, rejeição, ou tratar mal ninguém. Mas você vai sorrir quando tiver motivo para sorrir. E o Brasil não dá muitos motivos para sorrir o tempo inteiro, pelo contrário, dá mais motivo para choro. Então, é natural. O que me orgulha muito, os 75 municípios receberam nossa atenção. Raramente a gente passa uma semana sem receber um prefeito que quer entender por que recebeu o dinheiro, que ele não pediu e que não fez acordo para receber. Aliás, você abriu um novo modelo de distribuição de emendas, muito curioso, que você faz com que as pessoas participem, as comunidades participem, os municípios Isso. participem, apontem projetos que de fato façam sentido receber aquele recurso. Esse é um modelo que deveria funcionar independente de partido, independente de posição Ele política. justamente rompe aquilo que é tradição. A tradição é que o político tente concentrar nele toda a força, né? E uma das maiores forças é o orçamento. Então, o político quer chegar dizendo: eu estou trazendo, eu estou dando, eu estou fazendo. O processo que a gente faz é inverso: é explicar para a pessoa: o dinheiro é seu. Ele sai do seu bolso através dos impostos que você paga para qualquer coisa que você faz. E o que o político tem direito de fazer, porque foi eleito, é canalizar isso, é endereçar isso. Então, a maior parte das emendas que a gente tem acesso, a gente abre o edital público, as pessoas se inscrevem, apresentam suas ideias. A gente divide o Estado em faixas populacionais. Então, Amparo não vai concorrer com Aracaju ou com Socorro. Amparo vai concorrer com cidades do mesmo tamanho. E eles apresentam propostas. O último ciclo que a gente teve mais de 60 mil pessoas votando, escolhendo para onde vai o dinheiro. E as escolhas são sempre muito boas. Elas são fundamentalmente para educação, geração de emprego e renda e saúde. Eu nunca recebi uma proposta cadastrada de festa, por exemplo. Ninguém apresentou uma emenda para Belmarques. Vamos trazer Henrique e Juliano por R$ 1 milhão. Ninguém pede isso. O cidadão Graças a Deus, né? comum não pede. Mas o político faz isso. Sim. Porque ele tem a impressão de que aquilo ali vai gerar um efeito midiático para ele. Além disso, além desse modelo que você adora, que é muito bacana, eu sempre, acho que eu já comentei isso, acho até aqui mesmo, esse modal é muito legal, porque chega de fato a quem precisa, e Sim. para os projetos que de fato precisam. Porque a gente conhece bem as histórias das subvenções, das emendas parlamentares, os famosos 20%, né? Libera o Sim. X, mas 20% volta, Isso. né? Eu indico a empresa que faz a obra, tem toda essa politicagem, essa sem-vergonhice que, infelizmente, é muito comum na política ainda, não sei se muda, e que com essa sua forma de fazer, acaba-se completamente. Sim, o cidadão passa a fiscalizar de perto. A cada emenda que a gente repassa, são muitas, você tem um compromisso de transparência mútuo. Então, uma boa parte acaba sendo executada por prefeituras. A gente dá preferência para organizações sociais, mas se não consegue, a prefeitura vai fazer. Mas tem uma transparência recíproca. A gente mostra o que está acontecendo, o cidadão acompanha, o cidadão cobra. O efeito me parece que é muito positivo, de identificação de demandas reais e de compreensão de algumas coisas que depois a gente consegue dar escala por outros caminhos. Eu vou lhe dar um exemplo. Uma das emendas que a gente recebeu como demanda logo no primeiro ano foi da reforma do Padre Pedro. E a gente fez o aporte do recurso para a reforma do Padre Pedro e nunca saiu do papel. Que é o restaurante. Isso, o restaurante Padre Pedro, que é o restaurante popular, que é um programa essencial. E o governo anterior, o governo Belivaldo, não executou, não conseguiu executar. A gente tinha um volume grande de recursos represados sem execução. Com o governo Fábio e com a experiência que a gente foi desenvolvendo, a gente já traz uma outra proposta diferente, acho que deve ser lançada nas próximas semanas, de restaurantes populares nas comunidades e no interior. Muito bom. Com acesso de larga escala e refeição a R$ 1, cuidando de um dos problemas fundamentais que você tem, que é a alimentação. Tem muita gente passando fome em Sergipe. Milhões Né? de pessoas ainda. Sergipe é um estado que tem mais gente cadastrada no Bolsa do que com carteira assinada. Então a gente tem que cuidar disso. Esse acúmulo de experiência vai gerando mais eficiência na execução. A gente vai entendendo mecanismos que a gente consegue fazer isso melhor. Muito fortemente, saindo da mão do Estado. Não porque a gente não confia no Estado, mas porque a gente precisa empoderar as pessoas. Então são projetos de cozinhas comunitárias, onde você capacita as mulheres da comunidade para fazer a refeição. Aquelas que não ficarem no projeto, elas vão sair com uma profissão. Elas vão poder estar contratadas num restaurante, numa lanchonete, habilitadas, conhecendo as normas sanitárias. Isso empodera a sociedade. Isso faz recursos girar. O apoio que a gente faz pelo estado todo para as cooperativas de produção agrícola, o pequeno agricultor. Isso gera emprego na base, é mais eficiente, é mais barato. E dá para aquela pessoa uma dignidade que é maior que a do bolso. O bolso é só uma ponte. Que não deveria ser eterno, né? Não, a gente tem... E assim, eu fiquei muito feliz de participar do evento de lançamento do novo Bolsa e de ouvir do cara que mais poderia capitalizar isso politicamente, que é o Lula, que é o presidente Lula, a frase muito direta. Então, um monte de gente falou maravilhas e tal. E quando o presidente pegou, acho que ele já estava meio de saco cheio, porque o discurso foi longo, ele disse: olha, isso aqui é só uma passagem. O que a gente precisa é gerar emprego para esse povo.
Bolsa não vai resolver a vida de ninguém. Sim. Então, essa consciência que a gente tem que trazer para os políticos em geral. A gente estava agora no carro fazendo a conta. Ontem foi aprovada finalmente a MP do Bolsa, com uma emenda nossa que garante para a pessoa que tem deficiência a possibilidade de concorrer ao Bolsa, ela Sim. ficar afastada por causa do BPC. O Estado de Sergipe vai receber por ano 3,3 bilhões de reais de Bolsa Família. Bilhões. Esse dinheiro vai todo para consumo. Ninguém vai viajar para Disney, ninguém vai guardar esse dinheiro na poupança. Ele consome esse dinheiro. Quer dizer, você potencializa a economia sergipana de uma forma intensa. E lá na base. É o Sim. mercadinho, é a mercearia, são os pequenos negócios. Aliado a isso, a gente vem conversando com o ministro Wellington, com o governo aqui do Fábio e a primeira-dama Érica, para a criação de um fundo de aval para pequenos empreendedores. Então, Já a houve gente aqui em vai Sergipe lá atrás, lembro. e muitas boas iniciativas se perdem. E assim, hoje a bancada consegue trazer um volume de recursos muito alto. São recursos impositivos, então quem acompanha a gente vai entender. Impositivo significa não tem que puxar o saco do Lula, do Bolsonaro, da Maria, é impositivo. O parlamentar vai indicar e esse recurso vai sair. Obrigatoriamente o governo tem que liberar. Obrigatoriamente. E aí, a gente está falando, o senador é perto de 80, 90 milhões de reais por ano. A bancada como um todo passa de 280 milhões de muito reais. Dinheiro. É muito dinheiro. Se eu consigo fazer que todos entendam que esse dinheiro bem aplicado muda o Estado, a gente realmente tem uma alavanca de desenvolvimento. Se eu deixo na política velha, eu vou botar na emenda do Bel Marques. E vai ser uma festa bonita, eu adoro Bel. E casei com uma baiana, mais ainda que a gente gosta de Bel. Mas não é para o povo pagar Bel. Porque esse 1 milhão faz diferença na vida das pessoas. Então é uma mudança de comportamento que a gente vem tentando ajudar a construir. É uma nova bancada federal hoje, mudou bastante. A nossa expectativa é positiva. Quem acompanha a sua vida política, a sua atuação, como eu acompanho, e acho muito, muito bacana a forma como você faz essa política, como você administra seu mandato, além de ser muito produtivo, ele tem muito resultado para a base lá, para quem está na popular, para quem está na basezinha lá esperando mesmo esse recurso, esse remédio, essa cesta básica, enfim. Mas parece que, do ponto de vista do seu capital eleitoral, isso foi se perdendo, foi definhando. A eleição passada, você foi candidato ao governo do Estado, você teve 470 mil votos em 2018 no Senado, uma vitória histórica, você concorrendo com nomes fortes, como André Moura, por exemplo, que era, entre aspas, o eleito, né? Seria o primeiro colocado e Sim. não entrou. Mas em 2022 você chega com 80 e poucos mil votos nessa campanha. O que é que aconteceu aí, essa quebra? Você perdeu o capital político, podemos considerar? Não acho Como é que seja foi? o O que é que caso. aconteceu? Cada eleição tem sua história. Né? Essa eleição de 2022 ela teve uma característica única aqui em Sergipe. Foi uma eleição quando um candidato a governo teve seus votos anulados e a gente está falando de 500 mil de votos. Sim, Valmir de Então, Francisquinho, Valmir né? de Francisquinho. É um candidato que estava inelegível desde sempre, desde Sim. 2016, se não estiver enganado, ou 18, mas que artificialmente foi mantido na disputa e gerou anulação de votos. Essa massa de votos eram votos de oposição ao governo Belivaldo Chagas. Então, você teve ali uma dispersão e que afetou quem estava nesse espectro de oposição ao Belivaldo, que era o meu caso também. A cada ciclo de eleição, você vai ter que reconstruir e avaliar. E a gente tem sempre que respeitar muito a opinião do eleitor. São diferentes momentos. Uma coisa é a votação da aposta, um desconhecido, numa ideia, numa coisa quase que virtual. Agora é outra coisa. Você vai ter, no momento que se for chegar na nova eleição, a avaliação dos resultados. Os resultados aconteceram, sim, a conduta aconteceu, e o povo é sábio, ele vai fazer a escolha que ele entender melhor. Então, a crítica que se faz, que é feita a você, por exemplo, o Ricardo Marques falou isso, o Rodrigo Valadares falou isso, aqui na Casa do Seu Papo, alguns outros nomes, não me recordo quem mais, mas alguns falaram exatamente isso. O Alessandro perdeu o capital porque se desvinculou da base dele, não dialoga com os parlamentares e com a oposição da qual ele faz parte. Então, não é nada disso. Não, eu dialogo com todos. Assim, o Ricardo, por exemplo, o Ricardo é um cara que tem que aprender muito ainda na política. O Ricardo chora que não tem atenção e quando ele recebe atenção ele não faz. Vou lhe dar uma noção do que a gente tem feito com o Ricardo e com Sheila, os nossos 2 vereadores da capital. É chamar para o mandato e mostrar as possibilidades que o mandato tem, de recursos, de indicações, de recursos que a gente faz. Nem Ricardo nem Sheila tiveram a capacidade de apresentar uma proposta. A gente está falando que o cidadão do povo, em Brejo Grande, apresenta propostas. Os 2 vereadores da capital não tiveram competência para fazer isso. E isso é lamentável, porque é não entender o que é política. Então, algumas pessoas veem a política só como o momento da eleição. E naquele momento da eleição eu tenho que ter dinheiro, eu tenho que ter condições para fazer campanha. Não é isso. Pelo menos para mim não é. Claro, não a política é o trabalho do dia a dia. Ricardo tem um potencial gigante, é um cara conhecido no estado inteiro, uma imagem boa, faz um mandato combativo, mas tem que dar passos adiante para entender. Você quer ficar combatendo no microfone ou você quer entregar coisas para a população? Porque dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E ele não conseguiu fazer esse segundo passo. E já o Rodrigo, com todo respeito, é uma figura que, na opinião dele, não tem valor. Sinceramente. É um cara que se elegeu num dado momento, ele usava o bonezinho do MST, depois ele vira bolsonarista, crente fervoroso,
com uma vida e com uma história que não é compatível com isso. Nunca tivemos nenhum tipo de relacionamento político, nunca tivemos nenhuma proximidade e não teremos, porque Sim. são formas de fazer política muito diferentes. Tem gente que entra para a política e tem um desespero, eu não posso perder. Eu não estou preocupado com isso, eu estou preocupado em prestar um bom serviço. Eu vim prestar serviço, não vim ganhar alguma coisa. Perfeito. Alessandro, ainda dentro dessa questão da sua candidatura em 2022, você chegou a se lançar pré-candidato à presidência da República. Na verdade, meu partido fez o lançamento, Fez o Cidadania. lançamento. Você acha que isso atrapalhou um pouquinho a sua decisão depois para o governo do Estado? Sim, você gera uma dúvida na cabeça das pessoas, mas era necessário. E o resultado da eleição mostrou isso. Sim. O Brasil vive uma carência muito grande de lideranças, né? Você teve uma disputa entre o Bolsonaro, que é um homem de, sei lá, acho que 68 anos, e o Lula, que se eu não estiver enganado, 78. E os dois, muito claramente, não contemplam os sonhos dos brasileiros. Então, Bolsonaro em 18 é eleito pela rejeição ao petismo, Sim. e o Lula é eleito em 22 na rejeição ao Bolsonaro. Então nós precisamos que novos nomes vão surgindo para materializar ideias, esperanças de fazer uma coisa diferente. O Cidadania naquela época entendeu que era um caminho, que era uma coisa interessante e efetivamente a gente pontuava e tinha perspectivas de pontuação relevantes, mas depois, um pouco mais adiante, o partido decidiu pela fusão com o PSDB, pela federação, como se chama, abriu mão do projeto de candidatura, e isso tem que ser compreendido, porque a política é feita de grupo, não é o projeto de Alessandro ou da Kátia, tem que ser uma coisa contextualizada. Esse lapso, claro, atrapalha o entendimento do eleitor aqui, mas eu acho que, em particular, no caso de Sergipe, sempre você vai ter essas duas energias na eleição, a energia de quem quer uma mudança e a energia de quem quer deixar como está, né? O deixar como está estava bem desenhado nas candidaturas do Fábio e na candidatura do Rogério. E o mudar estava dividido entre a minha candidatura e a candidatura do Valmir. O Valmir teve um fenômeno eleitoral e que tem que ser reconhecido, é um político super popular, ele é verdadeiramente... Faz um marketing muito forte. O marketing é violento, ele é verdadeiramente um homem do povo, não é uma invenção. Ele realmente é um cara que foi filho de marchante, trabalhou um certo tempo na feira, foi vereador em 5 mandatos, fez uma gestão interessante em Itabaiana, com alguns processos que ele vai ter que responder na justiça, mas gestão interessante. E ele canalizou essa esperança naquele momento. O que a gente conversava, e não foi na época da eleição, conversava sobre isso com o Valmir mais de um ano antes, é que essa candidatura dele seria inviável. Ela ia servir justamente para isso, para dispersar os votos da esperança de mudança. Foi o que aconteceu. A cada momento eleitoral, você vai ter, novamente, vai ter um ciclo em 24. Você vai ter uma energia daqueles que querem deixar o modo de trabalhar do Edivaldo e daqueles que querem mudar. Se você não condensa isso em nomes viáveis, você se perde. Você vai ter sempre a manutenção da estrutura atual. Dentro dessa linha dessa perspectiva social que você adota no seu mandato, você é autor de um projeto que criminaliza os preços, a aplicação de preços abusivos em períodos de pandemia, endemia, assim, coisas do tipo. Por que essa decisão? Nós tivemos a prova material que em situações como os deslizamentos em Teresópolis, enfim, no Recife, as pessoas aproveitam o momento da agonia para aumentar a sua margem de lucro. Então está faltando água na cidade e a água custa 10, passa a custar 50, passa a custar 100. Chegou a custar R$93, acho que no Rio de Janeiro. É uma coisa assim que é absolutamente inaceitável. Então tem que ser, interpretativamente já teria como enquadrar, mas é importante uma legislação específica que materialize isso. Olha, a gente está falando de um momento de necessidade social. Ninguém nunca vai dizer que o empresário tem que ter prejuízo. O empresário tem que ter lucro. Ele tem que ser remunerado, gratificado pelo esforço, pelo risco que ele corre. Mas esse lucro não pode ser de tamanho que explore e inviabilize a vida das pessoas. Então, é um conjunto de projetos que saiu ali do pós-pandemia, né? Identificando os vários problemas que nós mapeamos e tentando sanar esses problemas. Ele já foi aprovado? Não. Ele está, se eu não estiver enganado, na Comissão de Constituição e Justiça. Tá. Seu também é um projeto de lei, o 630, se não me falha a memória, que regulamenta a política de plataformas digitais, que é aquela famosa... 2630. A 2630, isso. Para mim é fundamental e é importantíssimo essa regulamentação para as pessoas começarem a entender que aquilo ali não é campo de minado, que você vai lá, faz o que quer e está tudo certo. Hoje o mundo inteiro caminha para legislações nesse sentido. Foi uma legislação muito atacada, ainda hoje é muito atacada. O Google confessou que fez propaganda ilegal contra o projeto. Sim. Quer dizer, veja o tamanho do projeto. É um projeto que talvez uma das maiores empresas do mundo se mobiliza para fazer propaganda ilegal contra. Sim. Desinformação muito grande. E existe um ponto nessa projeto de lei que é fundamental que as pessoas entendam porque se perdeu. Ele não trata de conteúdo. A lei não vem para regular o que a Kátia pode falar. A Kátia pode falar o que ela quiser. A Kátia não pode se esconder numa conta falsa. A Kátia não pode usar robôs para disseminar aquela opinião dela sem que o cidadão tenha conhecimento. Porque tem que compreender que o meio digital hoje, ele está para todos. Está para a criança, está para o idoso, está para todo mundo.
As pessoas não estão preparadas para isso. Então gera-se uma falsa impressão de consenso, às vezes, sobre opiniões, que é absolutamente artificial. E você vê em qualquer perfil que tenha muita visibilidade. Você vai para as minhas redes, por exemplo. A depender do projeto, a depender da postagem, chega uma onda de ataque, e quando você vai olhar, são perfis que têm uma semana de criação, que não tem uma postagem. Sim. Quer dizer, claramente é uma coisa artificial que alguém contratou para poder fazer aquele ataque, aquela coisa. Nas Então, eleições a gente vê muito isso, principalmente. muito, né? muito. Então, coibir essas ferramentas é fundamental. O projeto está na Câmara dos Deputados. Passou por alterações que eu acho que são excessivas, não eram necessárias. Mas caso seja aprovado lá, ele volta para o Senado e o Senado vai ter oportunidade de aparar qualquer excesso. Um outro projeto aí que também está muito, muito impertinente, inclusive, é o 3813 de 2021, que é aquele que trata da CPI da Covid, né? Que criminaliza também as notícias falsas, a distribuição de notícias das fake news na internet. Isso, de saúde, né? No caso específico para a saúde. Esse projeto já foi aprovado? Está na... Também CCJ. Tá na CCJ. Nós temos... Você já tem previsão do boato, da mentira utilizada que causa prejuízo para a saúde pública. O que a gente faz é tentar aumentar essa punição e deixar mais claro isso. O Brasil perdeu sua condição de país que vacinava eficientemente. Você vê agora a vacina da gripe. Não tem nenhuma dúvida técnica com relação à vacina da gripe. Sim. E a gente não chegou a 50% de cobertura. Então esse é prejuízo duplo para a saúde, porque fez investimento na vacina e não conseguiu aplicar, e as pessoas vão adoecer e vão saturar o sistema de saúde. Nós estamos vendo ressurgir no Brasil doenças que estavam erradicadas, e exclusivamente por conta da ignorância que é propagada em redes sociais, pela internet, movimentos anti-vacina. Então, é um perigo muito grande. Isso tem que ser compreendido e tem que ser, em alguma escala, punida. Né? Essa massificação de mentiras que geram temor nas pessoas, as pessoas não vacinam. Então, acho que tem que ser cuidado. Senador, outubro de 2021, vocês entregaram o relatório da CPI da Covid, que, aliás, você teve uma participação muito destacada, não só no Brasil, mas fora do país também. Né? Houve esse reconhecimento da sua postura, da sua forma de arguir. Foi entregue a cópia desse relatório ao Supremo, né, ao ministro Alexandre de Moraes e ao Augusto Aras, na época, procurador da República. Ao procurador da República. Houve algum feedback? O que é que aconteceu a partir daí? Você teve a instauração, se não estiver enganado, de 12 ou 13 procedimentos. Uma parte desses procedimentos teve pedido de arquivamento pelo procurador Aras. Outros continuam avançando. Você tem um procedimento fora do Brasil, no Tribunal Penal Internacional, em andamento também. E você vai ter desdobramentos em primeira instância. O mandato do atual PGR vai até setembro. Em setembro vai ter a indicação do novo procurador-geral e a gente espera que o novo procurador ou a nova procuradora, e o ideal é que seja uma mulher, porque a gente precisa de mais mulheres ocupando essas funções, resgate o espírito do que é o Ministério Público. O Ministério Público é o fiscal da lei. O Ministério Público é o dono da ação penal. Então ele tem uma responsabilidade imensa. Se o Ministério Público não se posiciona para investigar, ele trava qualquer investigação. E foi isso que a gente verificou durante a pandemia. E hoje as apurações mostram os registros de reuniões fora da agenda pública entre o então presidente Bolsonaro, o procurador ou a subprocuradora Lindora, que é seu braço direito. Isso prejudica todo o sistema, porque o sistema foi construído pensando que o PGR sempre teria uma postura pró-investigação. Vamos apurar, vamos esmiuçar, vamos ver o detalhe. E se tiver algum crime, vamos denunciar para que tenha processo criminal. Não foi o que a gente verificou na gestão do Aras. Eu participei das 2 sabatinas de Augusto Aras. Na segunda sabatina, eu fiz voto em separado contra. E mostrei o ponto a ponto das falhas do Augusto Aras. É uma vergonha para a PGR. É uma vergonha. A forma de atuação dele como PGR, destruindo os aparatos de combate à corrupção, criando mecanismos para retardar os processos, utilizando o engavetamento dentro da PGR para determinadas figuras públicas. Então, foi um período lamentável e a gente espera que o atual presidente tenha mais felicidade nessa escolha. Senador, enquanto essas escolhas forem feitas de forma política, continua o risco de vermos essa realidade. Né? O que você tem que ter, e a gente tenta legislar nesse sentido, mas é sempre muito difícil, é criar mecanismos de controle. É difícil você encontrar um outro mecanismo em países democráticos que não seja a indicação com sabatina no Senado do PGR, para falar especificamente desse cargo, dessa função. Mas eu preciso que esse PGR não seja uma voz única autoritária, porque numa democracia nenhuma voz pode ser única. Mas na sistemática atual literalmente, se é um crime cometido pelo presidente da República e o procurador-geral diz não vou denunciar, não denuncia, não tem processo. E você tem, às vezes, como nós verificamos no chamado inquérito das fake news com o ministro Alexandre de Moraes, um desvio completo, porque o Ministério Público não denuncia, mas ele faz as ações sozinho. Então, está tudo errado. Alexandre de Moraes é
tudo, na verdade, nesse país, né? É, Ele é o presidente, ele é o delegado, ele é o prefeito. ele profere decisões neste mesmo processo há 4 anos, muitas das vezes sem ouvir o Ministério Público ou contra a opinião do Ministério Público, e em fatos absolutamente desconectados da atuação do Supremo. Eu não posso dizer assim, olha, eu gostei dessa decisão e aplaudir quando a decisão tem fundamento ilegal, tem base legal. Então, quando você pergunta da tentativa de golpe que a gente teve no 8 de janeiro, foi claramente uma tentativa de golpe de Estado. Frustrada, graças a Deus, pela incompetência dos golpistas, mas foi uma tentativa de golpe. Então é preciso que tenha processo, é preciso que tenha apuração, que tenha condenação. Mas eu não posso fazer um flagrante genérico, eu não posso receber denúncias genéricas sem especificar a conduta de cada pessoa, porque isso é antidemocrático, tanto quanto foi a invasão do Congresso. Então a gente está num ponto de desvio que a gente tem que encontrar um caminho de equilíbrio, esse caminho não está claro nesse momento. Ainda vivemos uma sociedade muito polarizada, as pessoas não conseguem entender a profundidade. Então, efetivamente, quem vai para a porta num quartel, e isso é muito importante frisar isso de uma forma objetiva, se você vai para a porta num quartel pedir que as Forças Armadas tomem o poder, você está cometendo crime. Só de ir na porta do quartel pedir. Se você não se conforma em fazer só isso, você vai e invade um prédio público, destrói patrimônio público, mais ainda você está participando de um crime. As pessoas têm que ter consciência, elas vão ser punidas, elas têm que ser condenadas. Mas tem que ter um processo para que isso aconteça. E o Brasil não vem verificando isso. Então a gente vai ter que trazer para a normalidade em algum momento, eu espero que seja em breve, separar joio do trigo, entender claramente que quem comete crime tem que ser duramente punido, mais ainda crimes contra a democracia, mas sempre dentro de um devido processo legal. A gente perdeu isso e a gente vai ter que recuperar. Saindo dessa questão, o presidente da Câmara, o Lira, ele andou fazendo comentários a respeito da falta de atenção do governo para com o parlamento. É o mesmo Lira que teve recursos agora apreendidos em Alagoas? A partir de É o mesmo Lira, né? A operação aconteceu, a mais recente, né? Porque são várias operações que, de uma forma ou de outra, tocam no nome do deputado Arthur Lira. Essa última é um suposto desvio de verbas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE. Foi uma denúncia que a gente fez no ano passado ainda. Foi de sua autoria a denúncia? Foi da minha autoria a denúncia, vinculada a kits de robótica. Então, você teve contratos, se eu não estiver enganado, na casa dos 189 milhões de reais de kits de robótica, através do chamado orçamento secreto, e que colocaram, ou que, enfim, contrataram kits de robótica para algumas escolas que mal têm instalação elétrica, para dar um exemplo. Com superfaturamento de valor, com direcionamento para uma empresa só, que é de uma pessoa vinculada ao deputado Arthur Lira. A operação da Federal encontrou 4,4 milhões de reais em dinheiro vivo nos cofres de um assessor do deputado Arthur Lira. O deputado Arthur Lira tem os méritos dele, como todos os parlamentares federais, então você tem que respeitar porque foi eleito pelo povo. Mas a forma de exercício do poder do deputado Arthur é profundamente equivocada. Ela é agressiva, ela é autoritária e ela é fundamentada no ganho de vantagens pessoais. Essa pressão no governo, por exemplo, é uma forma de... Sim. É a faca no pescoço para ter vantagens. Isso não é novo, não foi o Arthur Lira que inventou. Sim. Isso acontece há muito tempo. Mas a gente tem que encontrar um caminho de equilíbrio, que até nisso se exacerbou nos últimos anos. Sim. Se passou do limite. O parlamento tem um poder estúpido. Então, o presidente da República só governa se o parlamento deixar que ele governe. O orçamento secreto que surgiu durante o governo Bolsonaro era absolutamente criminoso. Eu passei 3 anos brigando contra esse orçamento secreto. E conseguimos, no final do ano passado, a vitória de cancelamento e anulação do orçamento secreto. Só que aqueles que estavam acostumados com os milhões de reais sem transparência, sem projeto, sem política pública, eles querem receber de alguma forma. Sim. E o deputado Arthur Lira, ele simboliza esse grupo, o chamado Centrão, na sua versão mais agressiva. E ele sempre vai tentar fazer gestões ou fazer articulações políticas para retomar esse espaço orçamentário. Sim. E a gente, por outro lado, vai estar fazendo o sentido contrário. O orçamento, do mesmo jeito que eu briguei para devolver o orçamento para Bolsonaro, eu brigo para devolver para Lula, porque são os presidentes eleitos pelo povo, não interessa se é com meu voto ou sem meu voto, foram eleitos. E o presidencialismo brasileiro exige que o executivo tenha orçamento para fazer as coisas. Perfeito. 2024 vem aí, Alessandro Vieira é pré-candidato a prefeito de Aracaju, 2026, não pensa vejo. alguma coisa? A política sempre tem uma dinâmica muito maluca, né? Então, às vezes, fatos inusitados acontecem, mas não existe nenhuma previsão de candidatura à prefeitura. A gente vai participar desse processo, é claro. A gente tem nomes aí já colocados? Já não, pensando? Ainda não. A gente tem que ter a paciência de ouvir uma nova realidade. Nós firmamos no segundo turno de 22 uma aliança com o grupo de Fábio Mitidieri. Deixa eu aproveitar essa sua fala aí, Claro. que é importante. Vocês foram oposição a Fábio Mitidieri na eleição. Isso. E aí, no governo, você juntou-se como aliado. Tem Daniele Garcia no governo, Kitty Lima no governo.
Quem mais? Milton Andrade. Milton agora na Andrade no Agência de governo. Desenvolvimento. Pronto, exatamente. Esses 3. Com isso, a oposição meio que se perdeu no caminho, porque hoje, efetivamente, temos Geórgio fazendo um trabalho bacana na oposição. Temos mais 4 integrantes, a Linda, o Paulo Júnior, E o o Marcos de Itabaiana. E tem mais um. Aí o Chico dos Correios. Sim. Chico dos Correios. Essa oposição não ficou fragilizada com a saída de vocês, com essa permanência, essa participação no governo? A gente tem que ter a compreensão dos momentos. Então, essa aliança ela acontece no segundo turno de 22. O povo sergipano escolheu para o segundo turno Rogério Carvalho e Fábio Mitidieri. E para mim foi uma escolha muito fácil, uma escolha muito evidente. Não foi feito nenhum tipo de acordo de ocupação de cargos, indicação de nomes, nada parecido. Os nomes que você citou são referências nas áreas, né? Então, Daniela é uma delegada com atuação muito forte, é conhecida no estado todo, é uma referência. E ao longo dessa caminhada política se tornou uma referência para as mulheres sergipanas. Então, foi muito natural o convite feito pelo governador. Kit na causa animal e o Milton no desenvolvimento econômico. Então, uma coisa muito natural, não tem nenhum tipo de acordo de ocupação de cargos. Mas eu preciso que o governo funcione. Então, a colaboração que a gente faz é nesse sentido, eu preciso que funcione. E o governo tem funcionado a contento? Como Ele vocês? está muito no começo, né? A gente tem uma dinâmica interessante, você vê um chamamento de nomes novos para ocupar cargos relevantes, você tem uma dinâmica de aproximação com a sociedade que é muito positiva. Acho que o Fábio está acertando muito nisso, mas vai ter que ter as entregas. Vou lhe dar um exemplo concreto. Nesses próximos dias, eu estou sentando com o Fábio para tratar de projetos extremamente relevantes. Então, a reconfiguração da rodovia dos náufragos, por exemplo, que é uma demanda que está aí e a gente conseguiu o recurso para poder fazer. O início da chamada adutora do leite, que é uma adutora de água bruta que vai sair lá de Canindé e vai passar por Poço e chegar até Nossa Senhora da Glória na sua última etapa. Sim. Potencializa aquela cadeia produtiva. E investimentos na assistência social, como eu falei, dessa rede de restaurantes populares, de atendimento ao cidadão. Sim. A gente tem que ter essa sinergia para que as coisas aconteçam. E a gente vai estar sempre cobrando que aconteçam. Quando a gente fez essa construção, foi uma construção feita com muita tranquilidade, muita clareza e cada um entendendo os seus espaços. Sim. Então, desde o início, estava muito claro que Geórgio permaneceria como independente, fazendo o trabalho que ele faz de forma extraordinária de fiscalização. Não tem nada não conversado, não tem nada não acordado. E o que a gente quer ver é o cidadão atendido. Porque eu não tenho nenhuma vaidade individual de ser Alessandro quem faz aquilo ali. Porque o povo escolheu que durante os próximos 4 anos seja Fábio. Então, se eu quero que o cidadão seja atendido, se eu quero uma nova ponte Aracaju Barra, eu tenho que compreender que eu preciso ajudar o governo de Fábio Mitidieri para que ela aconteça. Eu não posso esperar mais 4 anos ou mais 8 anos para ser um nome que eu goste, ou que eu queira, ou o meu nome. Talvez a política de Sergipe tenha ficado presa há muito tempo na vaidade individual, nos projetos individuais. E também nisso a gente traz uma renovação. Eu não estou preocupado com um projeto individual meu, mas Sim. eu quero que ao final desse ciclo o meu estado seja muito mais desenvolvido do que ele era quando a gente começou. Sim. E a gente tem boa chance de fazer isso. Perfeito. Senador Alessandro Vieira, agradecer por sua participação aqui na Casa de Sopapo. Foi sem sopapo, você viu, né? Isso, é verdade. Sopapo. E agradecer e colocar a casa à sua disposição. Eu que agradeço, dou parabéns por mais essa frente de trabalho que você faz de jornalismo. A imprensa independente, o jornalismo profissional é fundamental para a democracia. As pessoas não podem confundir blog, perfilzinho de Twitter ou de Instagram com o que é o trabalho de um jornalista, que tem responsabilidade, que assina com seu nome, que faz a apuração. Então, parabéns para você que, enfim, veio a ter um trabalho consagrado aqui e a gente está sempre à disposição para colaborar pelo mandato e também, quando for convidado, está aqui novamente na casa. Por favor, tá sempre aberta a casa aqui, viu? Nós ficamos por aqui, a Casa de Sopapo. Eu sou Kátia Santana. Claro, a Casa de Sopapo é uma realização da SET Comunicação Estratégica, sua empresa de assessoria de imprensa e Media Training. Tem o apoio da Link Rádio Web. Não esqueçam de nos seguir aí em todas as redes sociais. Estamos aí no TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn e YouTube. Não esqueçam. Baixam o Spotify, é de graça. Acompanham o episódio novo, sempre às quintas-feiras. A partir do meio-dia tem episódio no ar. Se você não sabe lidar com o Spotify, não tem problema. Vai no YouTube, que o nosso áudio está todo lá, bonitinho, para você poder acompanhar e saber tudo o que está acontecendo na política de Sergipe e do Brasil. Grande abraço e até o próximo episódio.